Ó Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio Comportor e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo. Senhor Jesus, hoje é sábado, dia 8 de dezembro de 2018, estamos com Alimento Diário. Essa série Salvos pela Sua Vida, esse é o volume 1, o poder de Deus para a salvação. E estamos na 7ª semana, a semana 7 com o título Desventurado Homem que Sou, parte 1. Ó Senhor Jesus, mas se você é novo por aqui, não esqueça de descer a tela e clicar no botãozinho inscrever-se, para você se tornar um inscrito aqui do canal. Depois vai aparecer um sininho, você clica no sininho para receber todas as notificações sempre que tiver conteúdo novo. Também não esquece de abençoar o like, abençoar o botãozinho do gostei, que é importante para o canal ganhar mais notoriedade e o próprio YouTube já começar a indicar os vídeos do canal por meio do assunto, para outras pessoas. E é importantíssimo que você também ore ao Senhor para que Ele te mostre pessoas para quem Ele deseja que você compartilhe aqui os vídeos do canal, para que Ele deseja que você compartilhe essa palavra. Que o Senhor Jesus abençoe o seu desfrute, abençoe o desfrute da pessoa que Ele te indicar. Ó Senhor Jesus! Agora vamos para o alimento diário, leitura bíblica. Êxodo capítulo 19, versículo 1 até o capítulo 20, versículo 19. Senhor Jesus. No terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no primeiro dia desse mês, vieram ao deserto do Sinai. Tendo partido de Refidim, vieram ao deserto do Sinai, no qual se acamparam. Ali, pois, se acampou Israel em frente do monte. Subiu Moisés a Deus, e do monte o Senhor o chamou e lhe disse: Assim falarás à casa de Jacó e anunciarás aos filhos de Israel: Tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia e vos cheguei a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Veio Moisés, chamou os anciãos do povo e expôs diante deles todas estas palavras que o Senhor lhe havia ordenado. Então o povo respondeu a uma: Tudo o que o Senhor falou faremos. E Moisés relatou ao Senhor as palavras do povo. Disse o Senhor a Moisés: Eis que virei a ti numa nuvem escura, para que o povo ouça quando eu falar contigo, e para que também creiam sempre em ti. Porque Moisés tinha anunciado as palavras do seu povo ao Senhor. Disse também o Senhor a Moisés: Vai ao povo e purifica-o hoje e amanhã. Lavem eles as suas vestes e estejam prontos para o terceiro dia, porque no terceiro dia o Senhor, à vista de todo o povo, descerá sobre o monte Sinai. Marcarás em redor limites ao povo, dizendo: Guardai-vos de subir ao monte, nem toqueis o seu limite. Todo aquele que tocar o monte será morto. Mão nenhuma tocará neste, mas será apedrejado ou flechado. Quer seja animal, quer seja homem, não viverá. Quando soar longamente a buzina, então subirão ao monte. Moisés, tendo descido do monte ao povo, consagrou o povo e lavaram as suas vestes. E disse ao povo: Estai prontos ao terceiro dia e não vos chegueis à mulher. Ao amanhecer do terceiro dia, houve trovões e relâmpagos, e uma espessa nuvem sobre o monte, e muito forte clangor de trombeta, de maneira que todo o povo que estava no arraial se estremeceu. E Moisés levou o povo fora do arraial ao encontro de Deus, e puseram-se ao pé do monte. Todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo. A sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente. E o clangor da trombeta ia aumentando cada vez mais. Moisés falava e Deus lhe respondia no trovão. Descendo o Senhor para o cimo do monte Sinai, chamou o Senhor a Moisés para o cimo do monte. Moisés subiu e o Senhor disse a Moisés:
desce, adverte ao povo que não traspasse o limite até ao Senhor para vê-lo, a fim de muitos deles não perecerem. Também os sacerdotes que se chegam ao Senhor se hão de consagrar, para que o Senhor não os fira. Então disse Moisés ao Senhor: o povo não poderá subir ao monte Sinai, porque tu nos advertiste, dizendo: marca limites ao redor do monte e consagra-o. Replicou o Senhor: vai, desce, depois subirás tu e Arão contigo. Os sacerdotes, porém, e o povo não traspassem o limite para subir ao Senhor, para que não os fira. Desceu, pois, Moisés ao povo e lhe disse tudo isso. Senhor Jesus. Então falou Deus todas estas palavras: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Todo o povo presenciou os trovões e os relâmpagos, e o clangor da trombeta e o monte fumegante. E o povo, observando, se estremeceu e ficou de longe. Disseram a Moisés: fala-nos tu e te ouviremos, porém não fale Deus conosco para que não morramos. Ó Senhor Jesus. Agora ler com oração. Romanos capítulo 3, versículo 20. Visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Agora eu vou deixar esse versículo na tela, você pausa o vídeo e transforma esse versículo na sua oração. Lembrando sempre de exercitar o seu espírito, invocando o nome do Senhor. Ó Senhor Jesus, amém. Ó Senhor Jesus, já lemos e oramos, agora vamos para o alimento diário. O título de hoje: a lei expõe o homem e mostra quem é Deus. Ó Senhor Jesus, o homem foi criado para ser o complemento de Deus. Nessa relação, Deus como cabeça assume a posição de marido e o homem, dependente e submisso a ele, a posição de mulher. Mas vimos que o homem caído, rebelde, por se achar autossuficiente, assumiu a posição de marido na relação com Deus. Para expor a incapacidade desse homem que pensa ter condições de viver uma vida independente de Deus, o Senhor deu-lhe a lei. A lei de Deus, com suas exigências e seu alto padrão, tem como objetivo expor a total incapacidade desse homem que age indevidamente como cabeça. Senhor Jesus. Na passagem de Êxodo 19,
Depois de 3 dias da saída dos filhos de Israel do Egito, Deus se achegou a Moisés dizendo: assim falarás à casa de Jacó e anunciarás aos filhos de Israel: tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia e vos cheguei a mim. Amado leitor, esse é um dos quadros mais bonitos do Antigo Testamento. Deus se comparou a uma águia e o povo de Israel a seus filhotes, carregados por ele sobre suas asas. Deus quer fazer isso com você. No meio das tribulações, Ele quer vir como uma águia, colocar você sobre suas asas e carregá-lo. Ó Senhor Jesus! Ele continua: agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Senhor Jesus. Moisés então chamou os anciãos do povo e lhes expôs todas as palavras que o Senhor falara. A reação deles foi imediata e unânime. Tudo o que o Senhor falou, faremos. Ó Senhor Jesus. Essa resposta foi a de alguém que assumiu a condição de um marido arrogante, que acredita em seu esforço natural, ao pensar que terá plena condição de fazer tudo aquilo que Deus lhe exigisse. Qual deveria ter sido então a atitude daquele povo? Eles deveriam ter respondido: Deus, nós não conseguimos, nós precisamos de Ti. Essa deveria ser a posição de uma esposa. Querido marido, o teu padrão é muito elevado, nós precisamos de Ti. Entretanto, ao dizer que tudo o que Deus dissesse eles cumpririam, o povo assumiu a posição de marido. Ó Senhor Jesus! Deus não se agradou da arrogância deles. Logo depois de Moisés relatar-lhe aquela resposta, Deus passou a falar com Moisés nos trovões. Desceu em nuvens escuras, em fogo, de forma que todo o monte tremia grandemente e o povo se estremecia. Senhor Jesus, não era mais aquele ambiente em que o Senhor dissera que os conduziria sobre suas asas, que os faria reino de sacerdotes e nação santa. Ó Senhor Jesus! Na sequência, no capítulo 20, Deus deu a lei ao homem. Inicialmente, ele não tinha essa intenção de dar a lei. Ele queria carregar seu povo, estar junto deles, mostrar-lhe quem ele é. Ó Senhor Jesus! Mas como disseram, tudo que o Senhor falou faremos, é como se Deus respondesse: vocês vão fazer? Então vou mostrar-lhes quem eu sou e qual é o meu padrão. Então ele começou com o primeiro mandamento: eu sou o Senhor teu Deus, não terás outros deuses diante de mim. Antes mesmo de Deus terminar de falar tudo o que queria, o povo já estava violando as leis que haviam dito que cumpririam ao adorarem o bezerro de ouro. Ó Senhor Jesus! O que aconteceu em Êxodo 19 segue o mesmo princípio de Romanos 7. O homem vive um conflito, porque pensa ser capaz de cumprir as exigências de Deus por si mesmo, mas não consegue. Por mais que se esforce, a experiência será de fracasso. Senhor Jesus! Por isso, muitos desistem e voltam para o mundo. Ao dar a lei, Deus esperava que esse homem se voltasse para ele e retornasse à sua posição original de esposa. Querido leitor, é isto que Deus espera que você faça hoje. Dependa dele somente. Não se iluda. Sem ele, você nada pode fazer. Louvado seja o Senhor. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus, é verdade. A gente precisa olhar, essa questão aqui do povo aqui, e ver também a condição que Paulo expõe ali, em Romanos 7. Senhor Jesus, nós em nós mesmos jamais vamos ser capazes de cumprir o padrão de Deus.
né? Ó Senhor Jesus, né? Isso aqui o próprio Paulo pode escrever, né? Porque ele, quando vivia pela lei, né? A lei do Velho Testamento, né? A lei judaica ali, né? Ele mesmo fala que ele era irrepreensível segundo a lei, né? Senhor Jesus, né? Ou seja, segundo aquilo que os homens, né? Achavam como exigência, né? Aquilo segundo os homens achavam que agradava a Deus. Mas aos olhos de Deus, né, nós jamais vamos conseguir cumprir nada, jamais vamos ser justos, né? E hoje, depois que Paulo creu no Senhor, recebeu o Espírito, né, passou a ter comunhão com o Senhor, né, passou a conhecer quem é o Senhor, né, toda a obra que o Senhor realizou, né, ele percebeu que muito mais na era do Espírito, né, ó Senhor Jesus, nós precisamos depender ainda mais do Senhor, porque o Senhor Jesus, ele elevou ainda mais o padrão de Deus, né? Ó Senhor Jesus, né? O Senhor falou, não matarás, né? Jesus veio e falou, se olhar para a pessoa com raiva, já matou. O Senhor falou, não adulterarás, mas o Senhor falou, se você cobiçar a mulher do próximo, você já adulterou com ela. Você olhou com intenção impura, já cometeu adultério. Ó Senhor Jesus, então o padrão do Espírito é muito maior do que o padrão da lei, né? Ó Senhor Jesus, então se a lei simplesmente dita que já era impossível de cumprir, agora imagina agora o padrão do Espírito, né? Ó Senhor Jesus, só tem uma maneira de a gente cumprir, no Espírito. Ó Senhor Jesus, hoje o maior erro dos cristãos hoje, né, é julgar os outros pelo pecado que os outros cometem, né? Esquecendo que cada um de nós também é pecador. Eu já falei isso em vídeos anteriores e vale a pena repetir, né? Não é pelo fato de você pecar que isso aí te torna um pecador, mas é justamente o contrário, é pelo fato de nós sermos pecadores é que nós pecamos, né? Ou seja, né, quando o homem comeu, né, da árvore do conhecimento do bem e do mal, o pecado entrou no homem, e esse pecado, a gente vê ali em Romanos, né, esse pecado ele passou para toda a humanidade, então todos nós já nascemos com pecado dentro de nós, né? Então todos nós já nascemos pecadores. Se tem uma mulher grávida e um nenenzinho na barriga dela, ele nem nasceu, nem fez nada ainda, mas ele já é um pecador, porque o pecado já está dentro dele, né? Então é esse pecado que faz com que a gente tenha atos pecaminosos. Não são os atos pecaminosos que fazem de nós um pecador. Então tem pessoas que olham o outro cometendo atos pecaminosos, né, e fica julgando, tadinho, esse é pecador, ele não é bom, ele não é tão bom como eu, e aí fica se julgando superior. Olha, ele tem pecados aparentes, você também tem pecado, mas pode estar oculto ainda, né? Mas cuidado que um dia o Senhor pode fazer revelar e sua vergonha pode ser maior ainda. Então todos nós temos que ir diante do Senhor, né? Todos nós somos pecadores, todos nós temos problemas, temos situações, mas nós precisamos ajudar uns aos outros, né? Não olhar a situação das pessoas para julgar, mas procurar ajudar, né? Orar ao Senhor, né? Buscar, porque nenhum de nós é justo aos olhos de Deus, né? Todos pecaram e todos carecem, né? Todos carecem da glória de Deus, né? Não há um justo, nenhum sequer. Ó Senhor Jesus, o único justo que houve até hoje foi Jesus, porque ele era o próprio Deus que veio à terra para cumprir todas as coisas, e ele foi tentado em todas as coisas, mas ele resistiu, ele não caiu em tentação. Ó Senhor Jesus, então o Senhor ele pode falar para nós esse padrão de justiça, porque ele sim foi justo, mas ele mesmo sendo justo, né, ele orou aquele que podia livrá-lo, né, da situação de morte, mas esse não o livrou, né, porque ele queria morrer por nós, ele queria ser o justo e o nosso justificador. Então hoje a nossa justiça está no Senhor. Sem o Senhor não temos como atingir o padrão de Deus. Ó Senhor Jesus. Então é por isso que é importante a gente, né, invocar o nome do Senhor, né, para a gente depender do Senhor, a gente ter comunhão com o Senhor, ser orientado pelo Senhor em tudo, né, e também a gente ter esse coração, né, de querer ajudar as pessoas. A gente sabe, né, que todo mundo tem problema, né? Às vezes a gente pensa, poxa, eu já tenho problema, ainda vou ajudar os outros no problema dos outros. Porque quando você se preocupa com o próximo, né, quando você, né, ama o próximo como a ti mesmo, né, é aí que o amor de Deus vai aumentando em você e também a bênção de Deus. Então quando você cuida dos filhos de Deus, Deus cuida de você, né? Quando você cuida dos problemas do Senhor, o Senhor cuida dos seus problemas, né? Quais são os problemas do Senhor? O problema dos irmãos.
Ó Senhor Jesus. Então, cada um tem situações. Tem situações que, às vezes, você já passou, você vai poder ajudar. Mas tem situações que, às vezes, você também não passou. Mas você precisa se compadecer das pessoas. Jesus, ele veio para viver uma vida humana, para pregar o Evangelho do Reino, para nos apresentar a pessoa de Deus, né? Ó Senhor Jesus, ele veio fazer tudo isso, mas aí ele veio também e fez milagres, né? Hoje tem muitas pessoas que focam só na questão dos milagres, mas o Senhor não veio para fazer milagres, ele veio para cumprir o propósito de Deus, né? Resgatar toda a humanidade para Deus. Ó Senhor Jesus, mas por que ele fez milagres? Porque ele se compadecia das pessoas. Então, né, hoje nós precisamos também se compadecer das pessoas. Como que vai acontecer milagre nas nossas vidas? Quando a gente se compadece das pessoas. Aquele problema que você acha que é tão grande, quando você vai ter comunhão com as pessoas, né, você vai procurar ajudar as pessoas, você vê que aquele problema que você achava que era um gigante, né, de 50 metros, é um anãozinho de meio metro. Ó Senhor Jesus, seu problema é pequenininho perto de coisas que algumas pessoas têm enfrentado no seu dia a dia. Então é cuidando das pessoas, né? Buscando, né? Tocar ali na vontade de Deus, né? Ajudar as pessoas a se aproximarem de Deus, ajudar as pessoas a entender o propósito de Deus, né? A tocar na vontade de Deus. É assim que Deus toca na nossa vida. É assim que Ele nos mostra, né? A sua misericórdia, né? A gente vê aqui, né, que por causa da atitude arrogante do povo, né, de se achar superior, né, se achar arrogante, Deus ele mudou o ambiente, né, um ambiente onde ele estava falando ali, né, que carregava o povo, né, sobre asas de águia, ia fazer desse povo nação santa, povo de propriedade exclusiva, né, ó Senhor Jesus, chamado para ser reino de sacerdotes, uma nação santa, ó Senhor Jesus. Quem dera todo empregado, né, todo servo, todo escravo fosse chamado assim, né? Ó, vem trabalhar para mim para ser rei. Vem trabalhar para mim para ser nação santa. Né? Ó Senhor Jesus, para ser sacerdócio real. Ó Senhor Jesus, mas se eu for serão minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Me serão um reino de sacerdotes, nação santa. Né? O Senhor estava nessa esfera cheia de amor carregando o povo vai lá se mostra arrogante, que muda aquela esfera da águia para um monte cheio de fogo, tremendo, relâmpago, fumaça. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Né? Como a própria Bíblia fala, né, que a gente não tem que temer, né, o juiz, não temer o juiz, temer a lei, porque isso é feito para aquele que transgride. Né, a lei, né, o juízo, né, como hoje, né, a polícia, todas as coisas assim, é para pegar bandido. Se você está andando, você está com tudo tranquilo, você precisa andar tranquilo. Né? Tem pessoas assim, que às vezes, né, está no carro dirigindo, aí vê uma blitz da polícia ali, e algumas pessoas ficam assim, ai meu Deus, é a polícia, fica calmo. Eu tô aqui dirigindo, minha carteira está em dia, o carro que tá tudo bem, Jesus é o Senhor e vamos embora. Né? Ó Senhor Jesus, né? Quem tem que temer é quem está com um documento atrasado, está com a carteira vencida, está com alguma situação irregular, né? Ó Senhor Jesus, mas se nós estamos andando, né, de maneira correta, não temos o que temer. Então, enquanto o povo estava aqui, né, desfrutando do amor de Deus, né, vendo aqui, né, a pessoa de Deus, né, como que o Senhor estava ali, né, levando ele, tirando eles da terra de escravidão, estava tudo tranquilo. Mas quando eles se julgaram, né, merecedores, né, se julgaram capazes, né, de fazer aquilo que Deus falava sem Deus nem ter feito, né, nem ter feito nada, né? Ó Senhor Jesus, é como se o professor falasse para você, ó, vou dar uma prova, você fala assim, pode dar a prova, moleza, você não viu ainda, ele nem te falou qual é a matéria, né? Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, né? Então a gente não pode ser assim autossuficiente. Hoje nós precisamos depender do Senhor em todas as coisas. Né, ao ir numa casa cuidar de alguém, até mesmo ao se recusar a cuidar de alguém, você precisa consultar o Senhor. Né, você precisa ir diante do Senhor. Senhor, é para eu fazer isso aqui? Ó Senhor Jesus, é para fazer aquilo ali? Se o Senhor te lembra uma pessoa para orar, né, você tem que perguntar, Senhor, o Senhor está me lembrando dessa pessoa, por quê? Você quer que eu vá na casa dessa pessoa? Você quer que eu contagie essa pessoa? Você quer que eu ligue? Você tem que perguntar para o Senhor, Senhor, o que o Senhor quer? Senhor, qual é a sua vontade? Ó Senhor Jesus, nós devemos ser esses que estão dispostos, né, estão aqui prontos para fazer a vontade de Deus. Deus não tem pessoas na terra que o expressem.
né? O Senhor já deixou isso bem claro. Ele queria fazer do povo, né, o seu reino sacerdócio, sua nação santa, porque ele não tinha. Ó Senhor Jesus, e hoje também não é diferente. Né? O Senhor está falando toda essa questão aqui de Romanos 7, né, para mostrar para nós que a nossa condição é essa. A condição de um conflito, de uma pessoa que quer fazer as coisas por si mesmo, quer tentar agradar a Deus, mas não consegue, porque ainda não reconheceu ali o caminho, né, de invocar o nome do Senhor, de depender do Senhor, de consultar o Senhor, perguntar aquilo que o Senhor quer. Ó Senhor Jesus, esse é o caminho de nós agradarmos o Senhor. Né? O Senhor ele estabeleceu um padrão. Né? Ó Senhor Jesus, estabeleceu um modelo, né, que foi Ele mesmo, né, o próprio Senhor Jesus. Então nós temos que tomar esse padrão, né, como que Jesus agia diante das situações, como que Ele reagia, né, diante das situações, diante dos problemas das pessoas, né, Senhor Jesus, diante da vontade de Deus, né, até mesmo diante da oposição. Né, isso a gente precisa aprender, né, Senhor Jesus. Né, hoje tem pessoas que às vezes querem dar uma de juízes, né, de executores, né, da vontade de Deus. Né? Não, eu vou chegar ali agora e vou limpar tudo, vou fazer, vou acontecer. Então usam muito ali, né, um exemplo, né, quando o Senhor entrou no templo ali, né, foi lá e virou as mesas, expulsou os cambistas, estavam fazendo da casa de meu pai um lugar de negócio e tal. Mas eu sempre lembro essas pessoas o seguinte, o Senhor entrou ali com os discípulos, mas discípulo nenhum virou mesa, discípulo nenhum expulsou cambista, foi o Senhor. Então, não tome o lugar de Deus, não tome o lugar de marido. O Senhor é o cabeça, Ele é o marido, Ele está na frente das coisas. Nós precisamos ir diante do Senhor e falar, Senhor, nós precisamos de Ti. Nós mesmos não vamos compreender aquilo que o Senhor quer. E nós mesmos não vamos conseguir fazer aquilo que o Senhor quer. Então o Senhor precisa nos esclarecer, nos mostrar, né, passo a passo o que fazer. Ó Senhor Jesus, temos que reconhecer, né, como falou aqui, né, Senhor, o Teu padrão é muito elevado. Se nós precisamos de Ti, como que eu vou cumprir isso? Eu não acho que você é justo, que você não tem pecado. Não acho que o seu problema é maior do que os outros, ou então que os outros têm que se virar. Né? Ó Senhor Jesus, às vezes a gente pensa assim, né? Eu me viro, né? Eu cuido das minhas coisas, eu tenho que fazer também. Ó Senhor Jesus. Né? Mas nem sempre as pessoas conseguem. Como eu já falei, né? Tem aspectos da nossa vida que são mais simples para nós, mas é mais difícil para os outros. Como também tem coisas que são difíceis para nós e mais simples para os outros. Né? Por isso que nós somos um corpo, né? Um complementando o outro. Né? Ó Senhor Jesus, um ajudando o outro. É isso que a gente precisa, né, sempre ter em mente, né, diante do Senhor. Né? O Senhor não chamou um indivíduo, Ele chamou um povo. Né? E hoje, na era da igreja, nós somos o corpo de Cristo. Somos constituídos de muitos membros. Né? Ó Senhor Jesus, então o Senhor ele deixa isso muito claro. Cabeça é Cristo, mas o corpo ele é constituído de muitos membros. Ó Senhor Jesus, e nós estamos vinculados uns aos outros. Se nós pensarmos simplesmente que o problema do outro não é o meu problema, né, Senhor Jesus, o que vai acontecer, né? Às vezes a gente pensa assim, né? Eu sou mão, aquele irmão ali é pé, der problema no pé ali, não tem problema para mim, mas o problema do pé afeta todo o corpo. Né? Ó Senhor Jesus. Então nós precisamos, né, diante do Senhor, né, ó Senhor Jesus, né, sempre querer cooperar, né, não deixar os irmãos sozinhos, né, não deixar os irmãos largados, né, mas sempre ajudar, né, as pessoas para cumprir esse desejo de Deus, né, quando estava na esfera da alegria ali, né, conduzir cada um de nós sobre suas asas, né, assim como uma águia conduz seus filhotes. Ó Senhor Jesus, a gente tem que perder essa mania de querer voar sozinho, né? Ó Senhor Jesus, mas a gente realmente depender do Senhor, né? Voltar à condição original, né? De esposa do Senhor, de complemento de Deus. Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, é isso que a gente tem que ter em mente, né, Senhor? Cada dia eu preciso depender de Ti, cada dia eu preciso consultar o Senhor quanto àquilo que preciso fazer, né? Não sair decidindo as coisas por mim mesmo, mas sempre depender do Senhor para que o Senhor possa fazer aquilo que o Senhor quer. Né? Senão, caso contrário, a gente vai acabar caindo numa armadilha. Né? Ó Senhor Jesus, a gente sabe que o inimigo ele tem aparência. Né? Ó Senhor Jesus, a Bíblia fala para a gente se afastar até mesmo da aparência do mal. Ó Senhor Jesus, né? E o próprio diabo ele se disfarça de anjo de luz,
né? Então ele pode nos mostrar algo que parece ser bom, mas na verdade, né, Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus, é um grande armadilha, um grande empecilho. Nós buscarmos fazer a nossa própria vontade é um grande empecilho para a vontade de Deus. Ó Senhor Jesus. Então vamos ser humildes, né? Vamos buscar o Senhor em cada situação, consultar o Senhor o que fazer, né? Não tomar nenhuma decisão por nós mesmos, baseados, né, na nossa cabeça, mas realmente tomar a nossa posição de esposo, né? E diante do Senhor, o Senhor não conseguiu cumprir o seu padrão. Né? Às vezes a gente não consulta o Senhor porque a gente quer cumprir o nosso próprio padrão, né? Ó Senhor Jesus, aí fica mais fácil, né? Talvez se você cumpre o seu próprio padrão, talvez os homens até aprovem, né? Mas, como eu já falei, né? Para a gente entrar no reino, o padrão dos homens não é suficiente, né? Se todos os homens, né, estiverem lá diante do reino aprovando tudo que você fez, mesmo assim Deus não vai deixar você entrar no reino, porque nós precisamos ser aprovados por Ele. Mesmo que todo mundo esteja de acordo, né, se o Senhor ele não tiver, né, ele não tiver ali tudo ali do jeito que Ele quer, né, não vai ter jeito, não vai ser por votação que nós vamos entrar no reino. Ó Senhor Jesus, mas é por cumprir a vontade de Deus, por nós né, admitirmos diante do Senhor que nós não somos capazes. Ó Senhor Jesus, o Senhor nos capacite cada dia mais para a gente poder, né, cumprir a vontade dEle, ser mais e mais humilde, consultar Ele em tudo, né? Ó Senhor Jesus, assim como, né, Ele mesmo deu exemplo, né? Ele veio, assim mesmo se humilhou, se esvaziou, tomou a forma de servo. Ó Senhor Jesus, nós precisamos aprender com esse Deus humilde. Senhor Jesus, Jesus é o Senhor. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Não esqueça de compartilhar o vídeo, né, de orar ao Senhor para que Ele te mostre, né, pessoas para quem Ele deseja que chegue essa palavra, para quem Ele deseja que chegue aqui os vídeos do canal. Que o Senhor Jesus te abençoe, abençoe a pessoa que Ele te indicar. Até o próximo vídeo, até mais. Ó Senhor Jesus, amém.